Boa tarde, turminha. Vamos continuar, então, a unidade 4 de Ciências, falar sobre animais vertebrados, ok? Então, página 106 e 107. Observando essas imagens, certo? Qual é o ambiente que está sendo representado aqui? É uma área urbana, que é a cidade, ou uma área rural, que é o campo? Campo, né? Que animais vocês estão vendo aqui, ó? Cachorro, pato, peixe, ó. Sapo, beija-flor, pássaro, cavalo, galinhas, pintinho, ó, um lagarto, passarinho, ó, vaca, bezerro, que é o filhotinho da vaca, a ovelhinha, os porquinhos. Será que eu não tô vendo mais nenhum? Ó, um ganso aqui, ó, escondidinho. Aqui, o sapinho, né, que eu já falei. Olhando aqui, eu acho que eu não tô vendo mais nenhum. Porém, se vocês estiverem vendo, vocês, né? Bom, quais os animais que nós temos aqui que tem o corpo coberto de pena? Penas. Então, nós temos, olha lá, as galinhas, os pintinhos, tem os corpos cobertos de penas, os patos, os gansos, a garça, os passarinhos, né? O beija-flor, certo? Além da vaca, quais animais ilustrados na imagem amamentam seus filhotes? Quem está dando de mamar para os seus filhotinhos? Além aqui, ó, da vaca. Se você olhar, ó, olha quem aqui, ó. Tá vendo? Filhotinho da ovelha. Ela também está dando de mamar. São os filhotinhos aqui, ó. Certo? E os pintinhos? Os pintinhos não mamam. Não são mamíferos, certo? São animais vertebrados, mas não são mamíferos. Quais dos animais representados na imagem são criados pelo ser humano? Com qual finalidade? Então, olha lá. Cachorro é criado pelo ser humano, mas qual a finalidade de criar um cachorro? Para ele nos dar companhia, carinho, para a gente cuidar deles também, né? Fazer companhia para a gente em casa. Qual a finalidade do ser humano criar peixes no lago? De alimentar, para você pescar e se alimentar por esses animais. Qual a finalidade do ser humano criar patos e gansos? Tem gente que se alimenta de patos e gansos, né? E tem gente que gosta de patos e gansos para alegrar simplesmente o lago. Então, na chácara, onde a Pro costuma sempre ficar, temos lá patos, gansos, vários tipos de patos, os gansos que dão os filhotinhos, são muito fofos. Mas qual a finalidade? É comer? Não. A finalidade nossa é que eles alegrem o lago, certo? Aqui, ó, vamos pensar aqui na galinha. Qual a finalidade de você criar galo e galinha? A finalidade é que a galinha bote seus ovos e a gente nos alimente desses ovos. Os cavalos, né? Eles vão fazer a locomoção, te levar de um lugar para o outro. Os porcos vão servir de alimentos, né? A gente come carne de porco. A vaca nos dá o leite. Podemos aí tomar leite, fazer queijo, iogurte. E as ovelhas, a lã. E você pode vendê-lo, certo? Ganhar um dinheirinho, um trocadinho. Página 108. Há mais de 50 mil tipos de vertebrados conhecidos no planeta, como já vimos. Para estudar toda essa diversidade, os cientistas agrupam os animais de acordo com alguns critérios.
Observe as imagens a seguir e elas representam uma parte da diversidade de vertebrados que são encontrados no Brasil. Então, a gente tem, assim, muitos animais vertebrados, mas muitos mesmo. Então, só colocaram alguns aqui para vocês verem, ó. A traíra, que é um tipo de peixe. A capivara, que vocês conhecem, né? Que tem aqui bastante em São José. A serpente, tubarão, sapo, jacaré. Olha na página 109. O gato, o tico-tico, o galo e a perereca. Em equipes de 4 alunos, mas vocês vão fazer sozinhos e não em equipes. Na verdade, fazer com a Pro, né? Vocês não fazem sozinhos, vão fazer com a Pro. Vocês deverão classificar os animais apresentados em 5 grupos diferentes, registrando suas hipóteses no quadro a seguir. Para isso, conversem entre si e escolham um critério para agrupar os animais. Apresentem suas ideias para o restante da classe e ouçam os critérios de classificação de cada um. Então, como que a gente pode agrupar os animais? Nós podemos falar que eles podem ser aquáticos. É uma forma de agrupar. Então, eu vou organizar esses animais aí como os que são aquáticos e os que não são aquáticos. Então, ó, né, a traíra, tubarão, são aquáticos que vivem na água. Os mamíferos. Como assim, Pro? Os que mamam. Capivara mama, né? O gato mama. Cobertura do corpo. Como assim, professora, cobertura do corpo? O que o corpo é coberto? Se ele é coberto de pelo, se ele é coberto de pena, se ele é coberto com uma pele lisa, se ele é coberto com uma carapaça, que é aquela pele dura, nem do jacaré, da tartaruga. Olha lá. Podemos organizar os animais com um número de patas. Então, aqui, ó, os que têm 2 patas, os que têm 4 patas, os que não têm patas e têm nadadeiras, os que não têm nem nadadeiras e nem patas, que são a questão da serpente. E o outro grupo, cobertura do corpo. Ixi, eu coloquei 2 coberturas do corpo aqui. Eu acho que estava pensando muito na cobertura do corpo. Então, você pode dizer aí sua forma de locomoção, em vez de ser 2 coberturas do corpo, você pode aqui, locomoção. Como assim, para locomoção? É como os que eles se movem, andando, rastejando, nadando, que é diferente do número de patas, tá? Locomoção, como que ele vai de um lugar para o outro? Vai andando, vai nadando, vai rastejando, vai voando, certo? Página 110. Características gerais dos vertebrados. Os grupos dos vertebrados incluem animais com formas, tamanhos, hábitos e estilos de vida diferentes. Quando vocês acham que vocês acham alguma informação importante, vocês passem aí o marca-texto de vocês, tá? Além disso, há vertebrados vivendo em ambientes bastante variados, como desertos, então animais vertebrados que moram em desertos, nos polos, nas florestas, nos rios, nos lagos e oceanos. Como vimos na unidade anterior, os vertebrados são animais que têm esqueleto interno com crânio e coluna vertebral. O esqueleto pode ser formado por ossos ou por cartilagens e tem a função de proteger os órgãos internos, sustentar o corpo e ajudar na locomoção. O que é sustentar o corpo? É deixar seu corpo em pé, igual nós seres humanos. Os nossos ossos, além de proteger alguns órgãos, se vocês olharem aqui, ó, é dentro desse monte de ossos aqui que fica o nosso coração, que fica os nossos pulmões, né? Que ficam os órgãos importantes do nosso corpo. Então, esses ossos aqui, esses esqueletos, eles protegem os órgãos importantes do nosso corpo. Olha lá, do crânio, o crânio é duro, certo? Ele protege o quê? O nosso cérebro, né? Que é a fonte de todo o nosso corpo. É o nosso cérebro. Então, ó, os peixes, né? O esqueleto vai ajudar na locomoção, o sapo, olha lá, o pombo, o lagarto, nós humanos. Esqueletos de alguns vertebrados, em azul, o crânio. Então, ó, tudo que tá em azul é o crânio, certo? Olha lá.
O que está em amarelo é a coluna vertebral. Então, nossa coluna vertebral, ó. Tudo que está amarelo é a coluna vertebral. Ó, coluna vertebral do peixe. Então, todos têm aqui uma coluna vertebral, tá vendo, ó? Professor, o rabo também? Sim, faz parte da coluna vertebral, né? O rabo do cachorro faz parte da coluna dele. Por isso que não se deve cortar o rabo do cachorro, que muitas pessoas cortam. 111. Grupos de vertebrados. Então, os vertebrados, eles são divididos em 5 grupos diferentes. Quais são? Os que são peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, que nós vamos agora estudar. Cada grupo nós vamos estudar agora separado. Na aula de laboratório, eu coloquei um vídeo pra gente... Na aula de laboratório? Não foi nessa aula de laboratório. Para a semana que vem, eu estava preparando um vídeo para vocês, que vai falar direitinho aqui, vai mostrar em forma de desenho para vocês poderem entender muito melhor sobre essa informação aqui, tá? Então, vamos primeiro falar sobre os peixes. Os peixes são animais aquáticos que vivem em água doce, como os rios e lagos, e também em água salgada, como os oceanos e mares. Eles têm alimentação variada, então a alimentação deles pode ser carnívoro, herbívoro ou onívoro, certo? O tucunaré vive em rios e se alimenta de camarões e outros peixes. Então, esse aqui é o tucunaré. O peixe cirurgião, que é a Dora, né? O peixe cirurgião, esse é o nome dele, desse peixe. Vive no mar e se alimenta de algas. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas de alguns tipos diferentes e tem a função de proteger o corpo. Então, as escaminhas que tem no peixe, ela protege o corpo do peixe. Esses animais possuem nadadeiras que ajudam na locomoção, se locomover, ir de um lugar para o outro. E muitos peixes são ovíparos e colocam seus ovos na água. Página 112, olha lá. Os peixes podem ser divididos em 2 grandes grupos. Os peixes cartilaginosos, que têm esqueleto feito de cartilagens, como a raia e os tubarões. E os peixes ósseos, que têm esqueletos feitos de ossos, como carpa, traíra, dourado e cavalo marinho. Então, vamos conhecer alguns aí, ó. O tubarão. O tubarão branco, isso daqui, é um peixe cartilaginoso, carnívoro e marinho. As piranhas. As piranhas são peixes ósseos carnívoros que vivem em rios. Muita gente fala assim, se tiver um rio que tem piranha, a gente não pode entrar, porque senão ela come nossa pele, ela come a gente. Não, ela não ataca, certo? As pessoas antigas falavam que as piranhas atacavam se você entrasse na água, mas elas não atacam. Elas só atacam se por um acaso você entrar com algum cortezinho e estiver sangrando. Aí na hora que você entrar, elas atacam, porque é um alimento delas. Elas se alimentam disso. Então elas vão sentir lá o gostinho do sangue, né, do machucado, e ela vai atacar porque ela vai querer se alimentar. Mas senão elas não atacam. Os cavalos marinhos são peixes ossos herbívoros que vivem no mar, aqui lindinhos. A maioria das raias é marinha, mas há algumas que vivem em rios. Elas se alimentam de outros animais, como peixes e invertebrados. Então, a raia, né? Na página 113, você sabia? Alguns tubarões têm mais de uma fileira de dentes. Olha aqui os dentinhos dele. Então, tem dentes na frente e dentes atrás. Então, tem 2 fileiras de dentes assim embaixo, né? Esses animais sofrem grande desgaste dos dentes, que podem ser danificados ou perdidos devido ao uso, porque eles usam muitos dentes dele. Assim, os dentes das fileiras de trás substituem os perdidos, de forma rápida, sem precisar que novos dentes nasçam. Então, vocês quando perdem os dentinhos descidos, o que são descidos? Dentinhos de leite?
já nascem os permanentes, aqueles que vão ficar permanentes na boca de vocês. Então, vocês têm 2 dentições. Os tubarões, em vez de nascer outros dentes para eles ter 2 dentições, eles já têm 2 fileiras já nascidas. Então, quando os dentinhos da frente caem ou estragam, ou eles perdem de desgaste, já tem os de trás. Não precisa esperar nascer. Olha lá, nos tubarões, dentes danificados ou perdidos são repostos rapidamente, porque já estão aqui, ó. Se você olhar, tem aqui atrás e aqui na frente. Agora, os anfíbios. Falamos dos peixes, vamos falar sobre os anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem na água doce ou em ambientes terrestre úmido. Então, eles também ficam na água doce ou eles são terrestres, mas em lugar úmido. Úmido é meio molhadinho, tá? A maioria é carnívoro na fase adulta. A maioria, não quer dizer que são todos. Na fase adulta, eles já são mais carnívoros, né? Que eles comem os insetos. As larvas têm alimentação variada, mas a maioria é herbívora, e se alimenta de algas microscópicas. Bem minúsculas que a gente nem consegue ver direito. São as larvas. Então, aqui você tem aqui os sapos adultos, que usam a língua comprida e pegajosa para capturar os insetos, eles são considerados carnívoros. E aqui os girinos são as larvas do sapo e vivem na água. Então, elas vão comer o quê? Elas vão comer as algas microscópicas, aquelas que a gente nem consegue enxergar. A maioria dos anfíbios é ovípara e coloca... Deixa eu ver até que página nós vamos até essa página apenas. A maioria dos anfíbios é ovípara e coloca seus ovos na água. Muitos sofrem metamorfose ao longo do desenvolvimento e têm larvas aquáticas. Nós falamos bastante sobre metamorfose, né? Os anfíbios têm a pele fina, úmida e que permite a passagem da água. Essa característica faz os anfíbios perderem água pela pele e por isso eles vivem em locais úmidos. As larvas vivem na água e se locomovem pela natação, principalmente pela agitação da caudinha deles. Quando adultos, a maioria não tem cauda, mas patas que são usadas para caminhar, saltar, nadar ou escalar. Olha só que bonitinho aqui, ó. Você vê as patinhas deles, serve para tudo isso: caminhar, saltar, nadar ou escalar, que for necessário para eles. São exemplos de anfíbios os sapos, as rãs e as pererecas. Para quem nunca comeu rã, é uma delícia. É mais gostosa que o frango. Os sapos têm a pele rugosa, então esse é o sapo. As patas de trás curtas e se locomovem por saltos. Então esses são os sapos, né? Ó, as patas de trás são curtinhas, estão vendo? E eles se locomovem por saltos. Eles vão para um lugar por saltando. As pererecas têm a pele lisa, que bonitinha, e disco nas pontas dos dedos. Olha aqui, ó, os disquinhos, ó, as bolinhas nas pontas dos dedos, estão vendo? Ó? Que funcionam como ventosas. Ventosa é aquela que você gruda, igual o polvo tem, né? O polvo é a lula? O polvo tem as ventosas, ajudando na escalada de plantas e rochas. As rãs têm a pele lisa, patas para trás, ó, as patas de trás são longas, diferente do sapo. O sapo tem as patas curtas. As rãs têm as patas longas, certo? E membrana entre os dedos. Então, o que é membrana? São esse grude que tem aqui, ó, essa pele que tem ligando os dedos. Se você olhar, a perereca não tem. A perereca não tem essa membrana grudando um dedo no outro. Ela só tem bolinhas, esses disquinhos na ponta dos dedos. Agora, a rã, ela já não tem essas bolinhas na ponta dos dedos, ela tem uma membrana que liga os dedinhos dela, olha, no pezinho você consegue ver, e as patas traseiras são compridas. E essas membranas ajudam na natação, para ela poder nadar. Certo, galerinha? Por hoje a gente vai falar só sobre isso. E aí, continuamos na próxima aula. Tudo bem?
Um beijo para cada um de vocês.